Olha lá. Não posso sair daqui, cara. Eu gosto de rodar, hoje eu estou de castigo aqui. Ó, pra você ver, vocês ficaram mais alegres, vão zerar, hein? Isso contamina as pessoas. Isso contamina as pessoas. A gente faz encontro, gente, estadual. Vem gente de longe. O cara vai embora sem conhecer o cara que ficou 2 horas, 5 horas do lado dele, num congresso. O último congresso espírita que a gente fez, nós reunimos 1000 pessoas num lugar nobre, lá no Dairel. Tem pessoas lá que ficam do lado de pessoas e foram embora sem se conhecer. Que doutrina espírita é essa que não faz você mudar? Que está preocupado em conteúdo, conteúdo, conteúdo. Conteúdo não muda ninguém, não. O que muda as pessoas é o que você faz na vida. Se você está aqui hoje, é porque você já tem merecimento. E virtude? Virtude você vai desenvolver com o tempo. Segundo Emmanuel, a disciplina antecede. Eu não consigo ler não, vem cá. Fica mostrando para mim lá, né? Aí, mostra aí agora. Tá tomando água? Tô não, vou tomar agora. Essa água vocês fluidificaram. Então, é assim que a gente tem que ser. Vocês ficam rindo de tudo. Que bobagem é essa? Eu aposto que não é assim o dia inteiro. Fecha a cara, se vê um estranho, corre com medo. Que doutrina espírita é essa na sua vida? Ninguém vai tirar de você o que não é seu. Isso é conversa fiada. Esperar a segurança dos outros, do Estado. Não existe isso, a segurança é moral. O seu desenvolvimento moral, as suas virtudes, criam em você uma capa que distancia os espíritos que não se simpatizam com você. É assim que você cria segurança na sua casa. Quando você saía, falava mentira para sua mãe, você dar aqueles rolé doidão lá, hoje você fica doido com os seus meninos, não é assim? Não vou deixar esse menino sair, não. Você fazia isso. Ia dar aqueles rolé doidão lá, falava mentira para sua mãe. Sabe o que sua mãe fazia? Tinha certeza que era mentira, ficava rezando para não acontecer nada com você. E você saía. Você conta isso para seus filhos? Conta mesmo não. Vou contar não. Mentira, tá? Você é filho, mentira, não existe não. Trouxe o filho para cá e eu falando um trem desse, isso é mentira. Mãe não faz nada de errado não, nem pai. Da influência moral do médium, capítulo 20. De onde? Se nós estamos falando de médium, livro dos médiuns. E por que não o livro dos espíritos? Bom, porque o livro dos espíritos é genérico. Ele tem todas as obras e fala genericamente de tudo. E quando é específico? Ele fez uma obra à parte. Quando ele fala das questões morais, a gente procura onde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso é que ele é claro, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo não fala nada diferente desse aqui capa preta não. Ele só desenvolve as questões morais relativas às nossas posturas, às nossas vivências. É só isso, mais nada. Esse negócio ficou show de bola, viu? Eu ainda vou chegar lá. 226. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? É pergunta, guarda? Aí eu pergunto para você, adianta você estudar 4 anos para ser médium? Se você já nasceu médium? Sabe o que geralmente casa espírita faz quando você vai procurar uma casa espírita para ser médium? Fala assim, ó, aqui tem um cursinho de 6 meses, você tem que fazer esse cursinho. Depois tem um aperfeiçoamento de mais 6 meses. 6 meses eu estou sendo generoso. Ó, 6 meses eu estou sendo generoso. E o cara está cheio de confusão na casa dele. Nós espíritas temos que aprender a acolher as pessoas do jeito que as pessoas estão. Nós temos que estudar para acolher as pessoas. Porque do contrário elas vão para a Umbanda. E lá eles resolvem. Vai para a igreja evangélica e lá eles resolvem. Porque é o lugar que mais tem desobsessão é a igreja evangélica. E tira mesmo. Você fica. É? Tira.
Porque nós espíritos temos medo de espírito. Ah, o cara está obsidiado. Está obsidiado, o melhor lugar para ele vir é dentro da casa espírita. Você vai fazer o que com ele? Ah, não, mas ele não pode participar de reunião mediúnica. Não pode mesmo, da mesa. Mas ele pode ficar na subcorrente, orientado, fiscalizado. Porque você tem medo. Ah não, Augusto, mas isso é falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade quando você coloca alguém despreparado para a atividade. Agora, se a pessoa chegou, está com um montão de problemas, você vai fazer o quê? Reunião pública. Reunião pública. Sabe o que vai acontecer? Não fui eu que falei. Então a gente tem que tentar entender que o processo tem que mudar. Nós temos que nos preparar para receber essas pessoas. A gente vê tragédia de adolescentes fazendo coisas que nem os pais sabiam que eles eram capazes. E nós estamos fazendo o quê? Espírita que conhece do espírito, achando que criança de 15 anos não é capaz. O cara tem 300 anos espiritual, ele está na sua frente, ó. Ele olha para você olho no olho e te questiona. Esse é o seu filho. E aí você fica assim, e agora? No mando, acabou. A nossa educação acabou. Aquela educação que você manda e o outro cumpre. Porque na nossa época nós não tínhamos direitos. Quando seu pai dava uma ordem, você se calava e cumpria. Senão o couro comia. Não era respeito, né? Era medo. Não era respeito, era medo. Exatamente isso. E o nosso respeito hoje tem que ser baseado no carinho, no afeto, na compreensão. E você tem que entender que o seu filho é uma pessoa diferente de você. Ele segue os seus conselhos se ele quiser. Se ele não quiser, ele não segue. E nem com telefone celular você consegue vigiar esse caboclo 24 horas por dia. Nem com esse tal do WhatsApp. Deixa eu ver onde é que você está. Tira uma foto aí agora. Então isso é bobagem. E quem é que vai proteger o seu filho? Bom, em primeiro lugar, o amigo espiritual dele. Esse é o cara. Se ele escolher bons amigos espirituais, ele vai ter um bom encaminhamento. Se ele não escolher, vai se lascar. E você? Pena juntinho com ele. Mas pena de cabeça erguida. Você não tem que abaixar a cabeça. Porque o seu filho não é a sua vida. O seu filho é uma vida independente da sua. E aí quando a gente vai educar as crianças, nós estamos com medo. Medo do que vai acontecer com ele, como se nós fôssemos deuses, capazes de prever e falar assim, não, eu quero para o meu filho isso, isso, isso. Quem somos nós? Que bobagem é essa? Vamos fazer o melhor que tiver ao nosso alcance e deixar o resto com Deus e com a criatura. Tem 2 pequenos lá em casa, um de 7 e outro de 10. Nasceram, primeira coisa que ficaram sem. Como um bom espírita que sou, primeira coisa que eu cortei, o danado do livre-arbítrio. Cortei, nasceu lá em casa. Tem que ter alguns padrões primeiro para saber usar. Então você vai administrando. Papai, posso? Tem que pensar. Porque quando chegar com 17 anos eu tenho mais condição. Então eu tenho que ter isso em mente. Antigamente, 16 anos, 10 horas da noite, vocês estavam fazendo o quê? E hoje, 10h30 da noite, o cara fala com você assim, papai, tem um rolê aí sábado. Você começa a tremer. Fala assim, como é que eu vou fazer para esse cara não ir nesse rolê? É rolê agora. É rolê, olha lá. Vendo? E aí você começa, né? Como é que eu vou fazer para ele não ir? Tem jeito? Tem jeito de você tirar o cara da realidade dele? Augusto, mas o mundo está muito violento, drogas, sempre existiu. Não tinha essa intensidade que tinha, mas sempre existiu. E o que a gente chama de droga? Cá para nós. São só as ilícitas? Quando a gente fala de problema moral, nós estamos falando de drogas ilícitas? Nós estamos falando de problema lícito. Lícito. Para o homem que se envolvia com várias mulheres, no meio dos homens, isso é o quê? Isso é o quê, mulheres? O cara é o tal. Olha que ponto que a gente chega. O cara é o tal. Então, muitas vezes, ele se envolve com outras pessoas, estando com você, não é porque ele gosta da outra, é porque ele quer ser o tal. Faltou para ele o quê? Um suporte.
Faltou para ele uma condição. E aí você se acha, né, traído, ele não me ama mais. Não me ama mais? Então a gente tem que tentar entender essa condição. Porque nós estamos falando de problemas morais. Problemas morais é o que nos aflige. E aí, se a gente não tem essa capacidade de entender esse processo, a gente fica perdidão. E aí vai para onde? Então, essa possibilidade de entendimento nos foi tirado lá atrás. Imaginemos nós, os nossos pais, fazendo isso que estamos fazendo aqui agora. Como é que não seria a nossa criação? Será que não seria em outros moldes? Então a gente tem que estar sempre avaliando isso. Por quê? Faz parte. Vamos caminhar. Olha a resposta. Ainda mandou eu sair da frente, mas mandou com tanta educação que pediu licença. Então está aí a resposta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Guarda a relação? De jeito nenhum. Você vai enfiar estudo no cara, desde o primeiro dia que ele entrou na casa espírita até o último para ele sair, você vai mudar a condição moral dele? Só se ele quiser. Só se ele quiser se transformar moralmente. E não acreditemos nós que dentro de casa espírita só tem anjo. Isso é inocência da nossa parte. Você vai encontrar criaturas aqui perigosíssimas, porque é o mundo que nós vivemos. Não pensemos nós que casa espírita é lugar de anjo. Não é. Lugar de anjo é paraíso. Aqui somos todos iguais, medianos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque você vai para a casa espírita e acha que posso confiar em todo mundo. Vai tomar chapéu. Vai tomar pernada. E com carinha boa ainda. Fala, nossa, você acredita? Acredito. Você que foi bobo, foi na conversa. Carinha de anjo, não é assim? Então você tem que tomar cuidado. Porque isso é a nossa condição atual. Nós não estamos livres em lugar nenhum. Eu vou para a igreja católica, você pode ir para onde você quiser. Por quê? É a nossa vida. Continuemos. Opa, é isso mesmo? É. Capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Existe isso? Existe ou não existe? Qual é a constância e a duração que os amigos espirituais falam conosco que devem ser as reuniões mediúnicas? Constância, máximo 2 por semana, máximo. Duração de cada uma, máximo. Fala aí, Ná. Por que espírita não acredita nisso? Por que espírita acredita que quanto mais reunião mediúnica ele participar, melhor ele fica? E aí ignora os problemas de saúde. Quando não ignora os problemas sociais. Quando não ignora os problemas familiares. E aí começa a fazer da casa espírita um ponto de fuga. E corre aqui para dentro. Porque aqui dentro é só abraço e beijinho. E esquece que Jesus falou assim, olha, você tem que amar quem? Os seus inimigos. Ama os seus inimigos. Só que todo mundo esqueceu que ele continuou desenvolvendo o evangelho e ele falou assim, não preocupa com os inimigos não. Que eu vou colocar esses caras pertinho de você. E eu vou colocar sogra contra genro. E eu vou colocar irmão contra irmão. Está escrito isso no evangelho, gente? Então ele falou conosco assim, olha, preocupa com os inimigos não, que eu vou colocar eles dentro da sua família. Mas você tem que resolver esse problema. Então a gente acredita que se trouxer todos os nossos familiares para dentro da casa espírita, como é que ficam os problemas? Passou a régua, né? Outra mentira.
Porque nós estamos querendo é ficar livre dos problemas e não resolvê-los. Problema se resolve, matemática. Porque você vai ter um filho que vai virar evangélico, você vai ter um esposo que não aguenta nem ouvir falar em espiritismo, você vai ter que sair de casa escondido. Você vai para aquele lugar lá? Você vai falar assim, não. Assim? Você vai falar assim, não, hoje não vou não. Olha você aqui. Então, isso é natural. E se ele vier para cá? Se ele vier para cá, você corre. Então deixa ele lá. Todas as vezes que você vier, põe o nome dele no livro. Toda casa espírita tem um livro, não tem? Você põe no livro. Mas não conta para ele, senão dá separação. Mas põe o nome. Mas embaixo do dele você põe quem? Põe o seu também. Porque senão eles protegem ele e esquecem de você. Você vai tomar chumbo grosso. É aquele que quer melhorar e quando vai fazer prece à noite, pede a Deus paciência. Como se paciência viesse do céu. Como é que se desenvolve paciência? Gente, pelo amor de Deus, ó, você só desenvolve paciência treinando. Aí você pega um filho que não te dá sossego um minuto. Você fala, hoje eu não estou com paciência. Quem tem paciência não é um dia ou outro, né? Então, você vai tentando entender que é um processo. E aí Deus falou com você, Jesus falou com você assim, olha, se você quer, tem que fazer o quê? Me pede. Quem pede recebe. Você está pedindo coisa errada. Você pede para o seu marido ficar em casa. O que acontece se ele ficar? Nossa Senhora, não pede isso, pelo amor de Deus. Aí você fica doido para mudar os móveis da sua casa. Sabe o que você começa a pensar? Eu não aguento mais esses móveis, não aguento mais esses móveis. Um belo dia você sai de casa, quando você volta, o que fizeram na sua casa? Levaram tudo. E você dando a chorar, falando, meu Deus do céu, eu já estava quebrado, esse montão, nem paguei a televisão, mas você pediu para mudar os móveis. Pede coisa certa, tem que saber pedir. Jesus fala assim, ó, batei e abri-se-vos-á. Aí você fica, mas será? Então cuidado onde você vai bater e se abrir. Então, fica à vontade. Quando você, como você falou do livro de radiação, quando você põe, como você falou, marido, esposa, né, porque vão realmente, marido é espírita e o outro evangélico. Você põe no livro de radiação, você põe para pedir para proteção para ele, ou você põe ele para vir para a casa espírita para fazer a vontade desse mundo? Tá vendo? Tem sempre alguém querendo piorar a situação da gente, olha lá. Tem que pedir de acordo com o que você está vivendo, né? Geralmente, a gente pede para ter tranquilidade. Só que nós não podemos esquecer que para ter tranquilidade, nós temos que construir um ambiente de harmonia. Nós não podemos esquecer que o trabalho é sempre nosso. Porque nós estamos pedindo para os outros realizar coisas da nossa vida. Eu quero ser feliz. Eu deposito em quem? No outro. A culpa da minha infelicidade é meu marido, que fica bebendo nos botecos. Ele está bebendo, o problema é dele, não é meu não. Eu vou ser feliz. Augusto, mas eu estou com um filho que está metido em drogas. Mas o problema do seu filho se meter em drogas é seu ou é dele? Porque a gente tem que entender bem. Você vai sofrer? Claro que vai sofrer. Agora você vai deixar de viver em função de outra vida? Aí é opção. E não fala se está certo ou se está errado, porque não sou eu que vou falar. É opção de cada um. É você que sabe onde o seu calo aperta. Porque senão você vai falar, meu Deus do céu. Não, tem pessoas... Aí, quando você vê alguém vivendo, mesmo com os filhos embrenhados nos trem errado, você não pode falar lá, não tem sentimento. Não, ele fez a opção. E na vida é opção. Você quer ser feliz? Pega a felicidade da sua vida agora. Não deixa para amanhã. Agora. Agradeça a Deus a possibilidade que Ele está te dando agora e fala, eu sou feliz. Será que você acredita nisso? Augusto, mas eu estou desempregado. Desde quando emprego dá felicidade para alguém? Desde quando? Só na primeira semana, você está desempregado há um ano. Primeira semana você fica radiante. Nossa, maravilhoso. Na segunda, levantar de manhã já começa de novo.
Se chover, aí o trem fica um pouquinho pior. Daqui a um ano você está reclamando do salário, do patrão, do lugar, do ambiente, eu não aguento mais isso. Ou eu estou enganado? Então felicidade, gente, é ímpar. É você com você mesmo. Olha no espelho e fala, você é bonito, viu? Olha lá, acredita nisso. Porque o que o outro vai falar não faz diferença na sua vida. Aí ele me acha bonito, o problema é dele. Eu sei que eu sou. Idem sobre o cérebro. A atividade mediúnica leva alguém à loucura? É claro que não. Ah, claro que a gente tem que entender que é uma atividade bem conduzida. Os gnósticos não acreditam que eles dizem Que leva, né? A gente pode falar que o excesso é perigoso. o excesso. Né? O excesso, claro, né? Geralmente, a intuição vem nas madrugadas. Os exemplos mediúnicos que a gente tem com mais intensidade, Chico, Divaldo, esses caras que sobressaíram, geralmente madrugada. O cara é 3 horas da madrugada, 4 horas, se começa. Por que isso? O ambiente está mais saneado. Porque durante o dia até o sol prejudica. Então a gente vai entendendo. Agora, nós, simples mortais, 1 hora de reunião mediúnica já está excedendo. O problema é que nós não acreditamos nisso. Reunião mediúnica, em muitas casas, só tem início. A gente vai falar, o cara fica lá de trás, 5 minutos. Ó, tá na 1 minuto. O danado do espírito que já foi para o plano espiritual começa a falar, você tem que ficar aturando o cara lá. E vai falando, não, tem mais um. Então vai, 11h30 da noite. Não, fala mais um. Não, só mais um. Pera aí, gente. Que bobagem é essa? Porque passou para o plano espiritual, tem mais direito? O mesmo direito que eu tenho aqui, eu tenho lá. Ah, não, agora... Essa história do sujeito que vai para a reunião mediúnica, quando termina, eu estou pior que eu entrei. Vocês ouviram a pergunta? E essa história do sujeito que vai para a reunião mediúnica e quando termina a reunião mediúnica, fala assim, eu estou pior do que eu entrei. Isso acontece? Muito, com frequência. Por que isso acontece? O que acontece numa reunião mediúnica? Troca de energia. Quando nós recebemos entidades sofredoras, eles vão buscar onde? Em quem tem. Você está bem? Fala, opa, vamos tirar daquele ali, ó. Você não está ali para doar? Ou então você fica em casa. Se você foi para doar, eles visualizam você, ó, hoje é com ele. Vai lá, é. Eu não enxergo as horas. Eu vou até que horas? Meu tempo não acabou, não? Vocês ficarem, hein? Medir quanto? Vocês não vão aguentar, não, gente. Isso é castigo. Até o castigo tem que ser dosado. Aí passa para tortura. Vai torturar vocês. Está doido? E as perguntas? Vocês estão fazendo? Vamos começar a responder pergunta? Então, mediunidade só vai te influenciar na loucura, potencializar, se você já tiver essa debilidade no seu organismo. Do contrário, não. E aí nós temos que ter essa capacidade de avaliação. Ideias excêntricas, sem ponderação. Geralmente, em toda reunião pública ou reunião de estudo, tem o espírito perguntador. Vocês já viram esse espírito? É aquele cara que toda hora interrompe e faz pergunta? Vocês já ouviram isso? Por que isso acontece? Olha lá, viu? Foi carinhosa comigo, não é por isso não. É por quê? Qual que é o nome da senhora? Desculpe chamar de senhora. Qual que é o seu nome? Você. O seu nome? Yara? Não, é o dela da frente. Quem fica quieto aí, Yara? Da frente, o seu nome. Você. Você. Tânia. É porque a Tânia entra calada e sai muda. Não tem coragem de perguntar.
e fica ali na cabeça com as perguntas fervilhando. Eu queria saber disso, queria saber disso. O que ela faz com o perguntador? Manda as perguntas dela tudo para o perguntador, e ele vai perguntando, ele vai perguntando. Então ela não tem coragem, ele assume. Por quê? Por isso é que nós temos que entender que isso aqui é uma reunião mediúnica. Senão você fica, isso aqui, não. O cara vira o chato. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando você vai para uma reunião pública e bater o olho naquele palestrante que você já conhece, fala, nossa senhora, é ele? Pelo amor de Deus, você acaba com o cara. Ficou pior o estudo. Eu já sei até o que ele vai falar. Vai acontecer o quê? Ele vai falar. Porque você começou a pensar, agora ele vai contar aquela história da esposa, é meu caso. Aí lá vou eu contar, você está mandando a história para mim, eu vou e conto. Então, entra em prece e não deixa isso, porque senão isso fica no ar. E aí o cara vai somatizando isso. É um médium que não tem controle. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Com relação às crianças, é perigoso? É ou não é? Por que que é? Uma criança lá e de repente a criança ainda não tem a capacidade de, não estudou ainda algumas coisas, não tem o desenvolvimento certo. Aí a criança chega numa reunião mediúnica e começa a ver alguém, pode acontecer, e a criança vai ficar impressionada. Mesmo. E ele não tem discernimento. Então a criança tem que esperar desenvolvimento. Até a sua capacidade biológica tem que desenvolver-se. Não é amadurecer. Amadurecimento não tem idade. A nossa idade cronológica marca ciclos. Aquele negócio de adolescência, aquilo ali é ciclo. A infância vai até qual idade? Geralmente até os 12. Tá? De acordo com as leis, não é assim? O ECA agora, ele fala que até 11 anos e 11 meses é criança. 12 anos passa a ser adolescente ou pré. E a pré-adolescência vai até qual idade? Ou adolescência? 22, 25. Vocês vão encontrar pessoas com 40 que jura que é adolescente? Não. Então isso é só padrão, para a gente ter padrão, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Por isso é que nós temos que tomar cuidado com as nossas posturas, porque senão você vai rotular. Tem criança que com 11 tem mais discernimento que adulto com 17, com 18. Porque 17 não é adulto. É jovem, né? Com 18. Então a gente tem que entender isso. Tem jovens de 20 anos que dá show em cara de 40. Eu costumo falar que o homem é igual abacate. Eu acredito que todo mundo aqui já enrolou um abacatezinho no jornal para ele amadurecer, não é assim? O homem não adianta você enrolar no jornal não, tá bom? Se o caboclo não amadurece, vai ficar com esse trem. Ele vai, como é que fica? Você aperta ele fica murcho, mas não amadurece. Isso é natural, não é o seu marido, não é seu filho não, tá? Isso é da espécie. Então, não amadureceu até ontem, começa a rezar. Começa a rezar. Porque pode vir? É claro, eu tenho que acreditar nisso. Tá? Mas não é idade, não. É igual tem um monte de gente que acredita que ao casar, torna-se responsável. Isso é mentira. Ao casar, você adquire um monte de obrigações. E se você não tiver responsabilidade, você não dá conta de cumpri-las. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ninguém fala isso pra gente. Você acha que casar é um passe de mágica. Você passa a pagar todas as contas em dias, você passa a tratar a sua esposa com hombridade, assim? Você passa a cumprir tudo. Isso é mentira. Não acontece não, isso é passe de mágica. Aí você pensa, nossa, eu pensei que você fosse mudar. Ainda bem que eu te enganei, né? Senão ninguém casava.